Quanta dor, meus filhos. Quanta morte. Pessoal, que foi isso? Que final de episódio. Eu não podia estar mais animado para uma próxima temporada, que infelizmente provavelmente vai demorar bastante, mas mesmo assim isso tá incrível. Muito prazer, eu sou o Nerd Mascarado, e se você é novo aqui no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, e também para ajudar nesse, porque vídeo de X-Men normalmente não ganha muita visualização nesse canal. É isso aí, vamos pro vídeo! O episódio já começa no subconsciente do Magneto, e aí vai a minha única crítica para esse episódio. Como que o professor conseguiu tirar aquele maldito elmo que estava cravado na cabeça dele? Se ele não tirasse, como é que ele conseguiu acessar a mente do Magneto? Me explica. Como? Fora isso, toda a cena foi muito boa, mas assim, eu sei que o foco da temporada acaba sendo no Magneto, mas eu não acho essa parte tão interessante. Foi a parte que eu achei mais sem graça do episódio, sendo bem sincero. Já com a equipe que estava enfrentando o Bastion, a Jean, que tinha sido nocauteada pelo Cable controlado pelo Sinistro, que possivelmente morreu, porque até se despedir do Scott, ela se despediu, volta como a Fênix de novo e surra todo mundo, pega o Sinistro e arranca os DNA dos mutantes que ele tinha armazenado no próprio corpo, deixando ele mais desfigurado do que já era. Consegue capturar o Bastion e colocar o inibidor que impedia que ele se comunicasse com os sentinelas. Mas o que eu achei mais engraçado nesse momento foi ela falar que agora a Fênix se foi de vez. Toda vez que a Fênix aparece, ela se vai de vez. Mas uma coisa interessante sobre isso é que pelo menos isso dá uma ideia de quando mais ou menos ela e a Madeleine foram trocadas de lugar. Já que a própria Jean Grey não parece mais se importar com quando ela foi substituída. Mas deixando de lado isso que a gente não tem como ter certeza absoluta, vamos falar dessa cena que tem que ser falada. Essa cena é muito bizarra e até um pouco engraçada se for ver por um certo ângulo. O Bastion, depois de ter sua ligação com sentinelas desfeita, ele consegue ainda usar seus poderes e a Jean tá simplesmente desmaiada e ninguém consegue fazer nada enquanto ele pega o braço do Cable e arranca. E começa a bater no Cable com o próprio braço arrancado, antes de consumir o vírus tecno-orgânico que o Sinistro tinha implantado no... E uma coisa bem legal de reparar nisso é que o Bastion ele foi evoluindo conforme os episódios iam passando no visual dele, com o visual que ele foi usando durante os anos, até chegar ao visual que ele usou em Complexo de Messias, quando ele absorveu o vírus tecno-orgânico do Cable. E outra parte muito legal é que nesse meio tempo entre o Magneto ter sido obrigado a reverter os polos magnéticos da Terra, o Bastion recuperar os controles dos sentinelas e ele perder de novo, teve muita participação especial, mas muita mesmo. E isso foi muito legal porque dá pra ver que todo o mundo tá sendo afetado, não só os mutantes. Até o Demolidor apareceu. E o Doutor Estranho. Não que ele apareceu só por aparecer, mas foi legal. Bom, voltando. Após o Bastion espancar o Cable com o próprio braço, ele vai até o asteroide M com a intenção de derrubar ele na Terra. E isso desencadeia uma cena de luta muito legal, muito boa. Ainda que um pouco exagerada para alguns personagens, digamos assim. Foi muito legal ver finalmente a vampira podendo surrar quem ela queria surrar. E o Mancha Solar também foi bem legal, mesmo que ele seja um dos principais furos, já que ele realmente não controlava muito o poder dele. Ele até falou isso daí pra Jubileu, quase que se despedindo, como se eu vou morrer. Mas no final deu tudo certo pra eles, mesmo que eles tenham apanhado. E um detalhe muito legal que eu só fui reparar na terceira vez que eu fui ver o episódio pra fazer o vídeo, é que o Noturno tava batendo com uma chave de boca no Bastion. Eu tava achando estranho da primeira vez que eu vi, porque o Noturno ele não é muito forte, ele tava socando um cara que é de metal. Ele tava batendo com uma chave de boca no cara. Mas tem uma coisa aqui que não dá pra aceitar, não dá. Desculpa. O Ciclope meteu um baita raio no Bastion. E só fez um arranhãozinho.
E a Jubileu, quando acertou, simplesmente destroçou o Bastion. Tem explicação pra isso. Porém, ela nunca tinha mostrado tanto poder na série. E ela fazer isso do nada é um pouco estranho. Porém, foi legal ela ter um pouquinho de destaque, sem ser num episódio ruim. Na sequência, os outros X-Men chegam dentro de um sentinela, como se fosse num cavalo de Troia. E quando eles tinham tudo pra acabar com o Bastion, o Ciclope resolve meter um discurso no jutsu. Ele tentou convencer o cara que queria matar eles a se juntar a eles. Aí eu vou ter que concordar com o Bastion. Eles são suicidas. Bom, como se não bastasse isso, a ONU aterrorizada ainda aprova o uso dos protocolos contra o Magneto, que envolva basicamente um bombardeio nuclear no asteroide. Que só piorou a situação. O Ciclope ia ficar pra tentar destruir o asteroide com as rajadas, mas convenhamos, você acha que realmente isso era possível? Mesmo que ele é forte, sim, mas eu tenho minhas dúvidas que isso fosse dar certo. Tanto que mesmo depois, quase todos os X-Men trabalhando juntos, eles só foram conseguir quando o Xavier, que estava numa espécie de limbo psíquico com o Magneto, conseguiu convencer ele a se reerguer. Inclusive foi muito legal que nessas cenas apareceu a Vampira junto com os filhos dele, apareceu a Polaris, que, se eu não me engano, ela não aparece na série original. E finalmente o Magneto volta pra botar ordem na casa e conseguem retirar o asteroide da órbita da Terra. Porém, aparentemente, depois de estar tudo resolvido, do mais absoluto nada, eles acabam sendo teletransportados pelo tempo, sem explicação nenhuma. A maioria dos mutantes, incluindo o próprio Magneto, são enviados para o Egito 3.000 anos antes de Cristo, onde eles encontram En-Sabanur, que é quem futuramente vai se tornar o Apocalipse. Em uma aparência bem mais normal do que quando ele aparece na série animada. Enquanto isso, a Jean e o Ciclope são enviados para o ano de 3.960 depois de Cristo, onde conhecem a mãe Ascani e o clã Ascani, que nos quadrinhos são quem cuidam do Nathan e levam ele para o futuro. Inclusive aparecendo o Nathan mais jovem do que o que eles encontraram, bem mais jovem inclusive, durante o resto da temporada. E agora eu fico pensando, o Bishop se perdeu no tempo de novo, e com um bebê ainda por cima. Já no caso da Tempestade no Morph do Wolverine, não se tem informação nenhuma de em que tempo eles foram parar. E sem o Adamante, após o ataque do Magneto, é provável que o Wolverine vai seguir os passos das HQs de Atrações Fatais, sem o seu fator de cura, em uma jornada, talvez nesse caso não solitária, mas bem mais reservado, para descobrir a sua própria origem. Por último, que aparece antes da pós-crédito, que teve uma pós-crédito, me empolgou demais, aparece o Forge, talvez reunindo uma próxima equipe de X-Men, e de repente aparece o Bishop, já metendo essa que eles vão ser amigos no futuro. E revelando que o mais provável de terem acontecido é que os X-Men tenham ido parar em algum outro lugar do tempo, já dando uma pista de por onde eles vão começar a procurar. Já que passou em torno de 6 meses, então o Ford já estava um tanto desacreditado de achar um asteroide. Bom, é um asteroide, né, porra? Não... Onde é que vai ter parado um asteroide? Então, se estão gostando do vídeo, já deixem o like e se inscrevam para os próximos. E agora vamos para as teorias que, junto com a cena pós-crédito, é as partes que eu mais queria falar. Porque com a cena pós-crédito simplesmente aparece o Apocalipse nos dias atuais, em Genosha, falando do quanto que teve destruição no lugar e quanta morte enquanto pegava uma carta de baralho do Gambit. E já ligando com isso, a teoria provavelmente a mais popular, que já tinha desde antes da temporada acabar, é que provavelmente o Gambit vai retornar como um Cavaleiro do Apocalipse, mais especificamente como a Morte. E isso também pode se ligar com outro personagem que pode se tornar um Cavaleiro do Apocalipse, que é o Wolverine, que nos quadrinhos só recupera o Adamante após contato com o Apocalipse.
já tornando 2 personagens que podem vir a se tornar Cavaleiros do Apocalipse e provavelmente ainda deve ter outros. E pra terminar, uma das teorias que mais me deixa empolgado é que o Cable pode estar reunindo os novos mutantes, principalmente por um painel do Forge sobre os mutantes que provavelmente estão mortos e tá marcado ausente para ele e pro Mancha Solar, de maneira que eles possam estar fazendo alguma coisa. E tanto o Cable quanto o Mancha Solar já participaram da equipe dos Novos Mutantes e da X-Force. Mas eu apostaria mais nos Novos Mutantes. E aí, o que vocês acham? O que vocês querem ver nas próximas temporadas? Digam aí nos comentários, quem sabe dá pra fazer um vídeo só com isso. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscreva para não perder os próximos. E compartilhem para ajudar, porque como eu falei no começo do vídeo, o vídeo de X-Men nesse canal ganha muito pouca visualização. É isso. Fui!